É favoritismo no clássico, é, Lulu? Favoritismo mesmo? Nossa, você tá demorando demais pra responder. Favorito, pô. Tem que pensar. Você fica posando de destemido. Você vai falar que é favorito? É que eu tenho um problema sério com 50%. Tudo pra mim é 50%, Everton. Sério? Tudo é 50%. Nossa, então 50% hein? de chance. Só que vamos lá, vamos agora colocar a bola no chão realmente. O Cruzeiro, eu acho que vive um momento melhor do que o Atlético. Tem a questão da torcida, tem a questão de ter um padrão de jogo mais definido. O time titular do Cruzeiro hoje tem um padrão de jogo mais definido, sofre com menos desfalques neste momento o Cruzeiro. E isso tende a levar o Cruzeiro para um favoritismo. Só que a gente vivenciou nesses últimos anos, ao longo da história, né, clássicos, quando o Cruzeiro esteve na Série B, por exemplo, o Atlético ganhou a maioria dos clássicos, o Cruzeiro chegou a ganhar 2 ou 3 clássicos nesse período, que as coisas meio que se igualam ali até de maneira inexplicável. Ou explicável, porque um time fica ali muito focado, o outro às vezes não está tão focado e qualquer detalhe num clássico faz a diferença. No Campeonato Mineiro, a questão da expulsão do Gabigol mudou completamente a circunstância do jogo. Eu achava o Cruzeiro, naquele momento, favorito em relação à partida, que o Atlético venceu por 2-0, mas uma expulsão no primeiro tempo muda o panorama de um jogo. Então, várias coisas podem acontecer. Então, é difícil a gente falar, o Cruzeiro é favorito. O Atlético deu uma recuperada nos últimos jogos. E o Cuca, Everton, é muito esperto para esse tipo de jogo. O Cuca vai fechar o meio-campo do Atlético. A expectativa é do Atlético dar a bola para o Cruzeiro e o Galo ali tentar apostar nos contra-ataques. Eu acho que vai povoar o meio-campo. Se bobear, aparece um Igor Gomes ali no Atlético para povoar esse meio-campo. Valu foi o pai dessa primeira ideia aqui, não foi? Valu? Foi. Foi, Valuzeiro? Foi. De encher mais o meio-campo, principalmente no clássico. É que assim, tudo que eu pelo menos vou falar aqui, fica até o momento que o árbitro no domingo apitar o início da partida. O Cruzeiro é a única equipe mandante até aqui que tem 100% de aproveitamento, venceu o Mirassol, o Vasco, o Flamengo e o Bahia. O Cruzeiro tem se apresentado coletivamente melhor do que o Atlético, em jogos menos complicados. Para relativizar, a gente pode colocar o Sport ali talvez do mesmo nível que o Caracas, né? O Cruzeiro venceu com mais facilidade, eu acho, até o Sport. O Cruzeiro teve o Flamengo recentemente. O Atlético, a gente tem que lembrar, vive um bom momento também no Campeonato Brasileiro, são 4 jogos de invencibilidade. As 2 maiores sequências de vitórias hoje no Campeonato Brasileiro são de Cruzeiro e Atlético, respectivamente. O Cruzeiro vem de 3 vitórias consecutivas, o Atlético vem de 2 vitórias consecutivas. Por questões coletivas do Cruzeiro neste momento, eu coloco um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro, 51-49, mas repito, tudo isso que eu coloquei, a partir do momento que a bola começar a rolar no domingo, fica de lado. O Cruzeiro vai ter que se provar para conseguir manter-se com 100% de aproveitamento e o Atlético tem a oportunidade de aumentar a sua série vencendo dentro do campeonato. Ambos têm essa possibilidade, mas isso tudo fica de lado a partir do momento que a bola rolar. E já vimos, né, ao longo da história, diversas vezes para um lado e para o outro. Cruzeiro, para mim, vence um dos jogos mais impossíveis de serem vencidos para cima do Atlético em 2021. Né? É tão discrepante. Então, o clássico guarda reserva muitas emoções, mas acho que, sobretudo, vai ser um jogo de futebol. Sabemos que o clássico tem a questão da disputa, mas eu tô com uma expectativa da gente ver muito futebol no domingo. Estou sentindo o Breno Galante um tanto quanto preocupado, porque o Breno sabe que depois do rebaixamento em 2019 é o mais forte, mais organizado Cruzeiro que o Atlético vai enfrentar. E eu sinto que você está meio preocupado. Eu estou preocupado com o excesso de favoritismo que o Cruzeiro pode ter e ele não se tropeçar nisso. Porque a gente tem que entender o seguinte, favoritismo... Lá não tem ninguém com oba-oba, não. Não, é porque eu tenho amigos, não é o caso do Valu, tá, Valu? Não estou falando aqui de ninguém daqui. Eu tenho amigos que são cruzeirenses que já estão falando que o Cruzeiro já ganhou 3-0, e eu acho que é normal, né? Absolutamente. Mas ele está falando amigos da imprensa. Amigos da imprensa. Tá, entendi. Tem que haver um determinado respeito, sabe por quê? Porque favoritismo o Cruzeiro tem, pelo momento. O Cruzeiro tem um jogador, para mim, que está voando, que é o Caio Jorge. Você não tem hoje o Atlético, um jogador que está no momento como o Caio Jorge está no Cruzeiro. Ok. A torcida toda do Cruzeiro, ok. Mas na hora que você olha o elenco do Atlético, você tem jogadores que podem, nesse jogo,
fazerem uma diferença. O Hulk, na hora que ele quiser, se ele quiser jogar, ele pode fazer a diferença. Vezes, né? O Scarpa é um jogador que pode fazer diferença. Infelizmente, o Coelho não vai jogar, para mim, o melhor jogador do Atlético no momento. Isso vai ser uma coisa sentida, mas eu acho que vai tudo de acordo com a postura. Qual é a postura que o Atlético vai entrar? O Atlético vai entrar com aquela situação de jogar o jogo como uma decisão, sangue nos olhos, até porque não tem torcedor dele ali, para dar uma satisfação para o seu torcedor, que ainda está meio, chateado com algumas coisas que aconteceram, como o Iquique e tudo mais. Então eu acho que é a questão disso, da postura, da entrega. E vamos lembrar uma coisa, o Cuca é um cara que ele pode muito bem mudar esse cenário dentro do Atlético. Aquele cenário de que, olha, tá todo mundo contra a gente, a situação tá toda ruim, ele se apegar a isso para poder mudar algumas coisas. O Atlético teve lá por 2 vezes que foram marcantes no Mineirão ultimamente, na final do Campeonato Mineiro faz uma virada. E essa última do 2-0, né? Então, que o Atlético chegou a não estar bem, como você falou, o momento era do Cruzeiro ali no jogo, né? E ele acabou, saiu com a vitória. Então, eu acredito que o Atlético, dependendo de tudo isso, cara, clássico, o Cruzeiro é favorito, mas eu acho que o Atlético tem plenas condições de vencer. Eu quero ouvir o Eltinho daqui a pouco. Você aceitaria um convite meu para hoje? Querido. Palpites para o clássico. Palpites para o clássico. Vai agora na 2-1 Cruzeiro. Thiago Fernandes mandou quanto? Você não é 50 por 50? Thiago Fernandes mandou O resultado quanto? final, Thiago mandou 2-1 Thiago Fernandes, Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. favoritismo é uma Você, coisa. o... 2-1 Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. Você, Valuzeiro. 1-0 Cruzeiro. Você, Eltinho. 1-1. Você... 1-0 Atlético. Tô preocupado com o Atlético. Tô preocupado. O time é muito espaçado, não é compactado. Mas vai ser o meio campo E agora. vai pegar o melhor Cruzeiro de 2019 pra cá, Mineirão, só torcida do Cruzeiro. 5-0 pro Galo, mentira, calma. Ó. Eu acho que 2-1 Cruzeiro. Nossa, falei 5-0 pro Galo, a turma enlouqueceu. O recorte a tá cabeça. feito. Recorte tá feito. O pessoal que pegar o Vai recorte e cortar, mandar vai cortar. viu, pessoal? Mandar no Twitter aí. Eu acho que o Cruzeiro tem grandes chances e as maiores de 19 pra cá. O Atlético tem grandes chances, mas não faz, né? Perde muito, né? Mas o problema maior do Atlético é aquilo que a gente discutiu a semana inteira aqui. A questão defensiva do Atlético é um problemaço. Eu acho que no clássico tudo muda, né? Clássico, o nível de concentração fica mais alto, a confiança do Atlético chega muito mais alta para esse jogo. Será que o venceu Arana no final vai? de semana, venceu ontem, 6 gols em 2 jogos, né? Mas tomou 3 uns 2 jogos, mas fez 6, né? Então é o seguinte, final de semana, eu acho que a gente vai ter um grande clássico, mas acho que o Cruzeiro dessa vez, eu acho que o Cruzeiro broca. Enfim, vamos ver o que rola. O que você falou, Andrezão?